Eu vejo que muita gente acredita que alta performance é você conseguir equilibrar todas as áreas da sua vida simultaneamente. Físico, saúde, família, amigos, financeiro, fé, tudo isso ao mesmo tempo. Mas a verdade é que ninguém consegue de fato equilibrar simultaneamente todos esses pratos. E quanto mais você cresce, quanto mais você foca numa alta performance, mais pratos vão caindo, mais áreas da sua vida vão ficando desequilibradas. Então a pergunta que fica não é exatamente como equilibrar todas as áreas da sua vida, mas sim, quando os pratos começarem a cair, como você decide quais pratos você vai derrubar primeiro? E como você vai manter tudo de pé depois de novo? Se você não me conhece, eu me chamo Diogo Cobata, eu fui tenente do Exército durante 6 anos, larguei a carreira militar para poder empreender no digital. Hoje eu sou dono de um grupo de empresas, nós temos 8 empresas no grupo, dentre elas temos uma comunidade de creators com mais de já subimos o número, com mais de 8.500 vendedores que ganham dinheiro vendendo de forma orgânica na internet. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e mais sobre meu grupo de empresas, aqui na descrição do vídeo tem um link para o grupo do WhatsApp, onde eu faço lives semanais. Lá eu abro números das minhas empresas, falo o que eu estou aplicando de estratégia, o que são meus próximos passos dentro de cada empresa, e tem algumas oportunidades que você pode participar lá, tanto para trabalhar dentro de uma das minhas empresas ou para aprender comigo em alguma das coisas lá. Fechou? Então clica lá, te espero. Bom, como eu falei na abertura do vídeo, eu vejo que muitas pessoas acreditam que ter alta performance ou ser uma pessoa de alta performance é você conseguir equilibrar no alto, né, na alta ali, todas as áreas da sua vida. Então é aquele cara que consegue, treinar demais, trabalhar demais, tá com a família sempre, fazer viagem, não sei o que, e equilibrar todas as áreas da vida. E por muito tempo eu acreditava que era possível isso e que isso... Eu não vou dizer que é impossível, tá? Mas eu acreditava que era isso que eu tinha que buscar. Que eu tinha que, em algum momento ia chegar um determinado momento na minha vida em que todas essas áreas iam estar sinérgicas e eu ia olhar e falar, nossa, eu consigo administrar todas essas áreas, eu estou me desenvolvendo em todas essas áreas. Não quer dizer que você não consegue ter, né, ficar bem em todas as áreas simultaneamente. Mas quer dizer que muitas das vezes... alguma dessas áreas você vai deixar cair, você vai perder um pouco de impulsão, você vai deixar de crescer. E só o fato de você deixar de crescer algo já quer dizer que você está diminuindo, tá? Então, no mundo que está em constante movimento, não crescer não é ficar parado, não crescer é diminuir. Dentro das áreas da sua vida, isso também é uma verdade. Então, se você não crescer a sua empresa, por exemplo, falando sobre a área profissional, se a sua empresa não estiver crescendo, ela não está parada, porque o mercado está crescendo. Se você cresceu 0% nesse ano e o mercado cresceu 20%, você não ficou 0%, você ficou menos 20% em relação ao mercado. Então, você parado, você está regredindo, você não está parado. Então, isso vale para todas as áreas da vida. E por muito tempo, eu acreditava que ia chegar um momento em que eu ia conseguir... Quando eu falo ter performance em todas as áreas, é estar crescendo todas as áreas da vida simultaneamente. E eu vejo que muita gente acredita também nisso, muita gente busca isso. Mas a verdade é que hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Hoje eu não acredito que você deve buscar. Novamente, eu não tô falando que isso é impossível, mas eu não acho que esse deve ser o seu objetivo. Eu acho que a primeira coisa de tudo é você aceitar e entender, ter a consciência de que você não vai atrás disso, de que você não quer isso. Porque isso, quando você tiver essa consciência, você consegue ir para o passo 2, que é definir prioridades. Então, acho que essa é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer na sua vida em sentido micro e até nos sentidos mais macros, tá? Então, você ter capacidade de saber elencar prioridades e agir com base nas prioridades que você elencou, além de ser uma grande habilidade de gestão. Isso eu tô falando, posso estar falando dentro da sua empresa, eu posso estar falando da sua vida, por isso que eu falei que pega no micro e no macro, também é uma grande habilidade de liderança, porque isso te dá clareza. E não tem nada mais que uma pessoa liderada sua vai querer de um bom líder do que clareza, né? Então, colocando numa situação de terreno, né, de combate no exército, cara, imagina que eu sou o tenente, você é o soldado, a gente tá no meio da trocação de tiro, eu falo, fulano, vai pra... Não, acho melhor ir... Não, acho que vão por aqui. Você não vai confiar nisso. Então, por quê? Porque teve falta de clareza. Agora, se você vira e fala pro fulano, fulano, tá acontecendo tal coisa, o tiro tá vindo dali, a gente vai fazer isso, você vai por aqui, eu vou por ali, beleza? Beleza. Então, é uma grande habilidade de gestão e também uma grande habilidade de liderança.
Então, quando você você consegue elencar as prioridades, você consegue tomar melhores decisões. As 24 horas do seu dia são as mesmas que eu tenho as 24 horas do meu dia. E uma coisa que meus sócios já entenderam, e é por isso que eu tenho bastante sócios, é que a gente faz muito... É um acordo de cavalheiros, não tem nada escrito sobre isso, né? Mas sobre as decisões que eu tenho que estar envolvido e as decisões que eu não tenho que estar envolvido. Então, por exemplo, eu tô falando da minha empresa do MVM, cara, os meus sócios são muito leais no sentido de, cara, vamos levar pro Cobata só aquilo que compete à estratégia da empresa. Então eles não ficam me trazendo coisas que não vão mexer muito ponteiro. Em compensação, da minha parte, eu tenho que levar muita clareza para eles do que são as prioridades da empresa. Então, beleza, fulano, você tá aí com a sua área que você tem as tarefas A, B, C e D, mas a sua prioridade para esse semestre é isso aqui. Se as suas tarefas A, B, C e D forem mais ou menos, mas isso aqui despontar, a empresa cresceu. Mas por quê? Porque eu tenho prioridades elencadas. Isso me causa muito mais tranquilidade na hora que eu vou começar meu dia, por exemplo. Eu sei que todos os dias eu começo meu dia e eu sei quais são as minhas prioridades daquele dia. Eu vou ter 3 ou 4 atividades que são muito prioritárias. O resto, eu vou encaixando, entendeu? Vai surgir uma coisa ali, vão surgir coisas no dia que não te permitem, são imprevistos, são reuniões, são problemas na empresa, sua mãe precisa de alguma coisa, sua mulher precisa de alguma coisa de última hora que você não planejou. Mas eu tenho que começar o meu dia sabendo quais são minhas prioridades de meta daquele dia e terminar o meu dia sabendo que eu cumpri aquelas prioridades. Eu não tenho que começar o meu dia falando assim, eu vou fazer tudo. Porque aí eu vou chegar no meu dia, eu vou me frustrar, porque de fato não tem como fazer tudo. Só que isso vale para todas as áreas da vida. Então, quando você tenta fazer tudo, crescer, ir bem, né, progredir em todas as suas áreas simultaneamente, é porque você não tem prioridade. E se você não tem prioridade, você nunca vai estar crescendo nada. Então eu tô dando um exemplo aqui de empresa, né, de meta, de tarefas, principalmente projetos. Eu olho muito mais para projetos dentro da empresa, né? Tem o projeto de 2 meses, de 4, de 6, de 2 anos. Então eu fico trazendo as prioridades do que cada projeto tem que estar na cabeça de cada um ali. Mas na vida também é assim. Então eu vou trazer um exemplo pessoal meu, tá? Eu sempre soube, tem uma teoria que falam dos 5 Fs, né? Que são, eu colocaria que esses são 5 grandes pratos que você vai equilibrar. Que é friends, amizades, family, família, finance, que é parte financeira, envolve trabalho e etc. Fitness, corpo, saúde, etc. Esporte, né? Acho que lazer entraria aqui também. E faith, que é fé, a parte religiosa, espiritual. Esses são as 5 grandes áreas da vida. E dizem que é muito difícil você conseguir, quando eu falo equilibrar, é crescer todas, tá? Simultaneamente, mais do que 2 ou 3. No máximo 3. Se você for uma pessoa muito foda, você consegue fazer 3. E eu olhei pra essa teoria, né? Eu olhei pra essas 5 letras e falei, cara, me parece verdade. Porque eu nunca tive dificuldade em ganhar dinheiro, desenvolver projeto, tocar pra frente empresa, abrir negócio. Tudo que eu, modéstia à parte, tudo que eu tentei fazer no mundo dos negócios sempre deu minimamente certo. Alguns deram muito bom, outros deram muito menos bom. Claro, teve projetos que dão errado, mas eu não considero muito como errado porque me fez aprender. Mas sempre tive um crescimento muito bom nessa parte de negócio, trabalho profissional. A parte fitness, eu sempre fui um cara com muita facilidade em esporte, sempre gostei de praticar esporte, de fazer atividade física. Nunca foi um esforço pra mim ir pra academia, ir pra tal lugar, mandar um treino assim, fazer um cardio, nunca foi esforço, eu sempre gostei, eu tenho prazer com isso. Então são 2 áreas da vida que você que me segue pode ver que eu performo muito bem. Eu faço triatlon, já fiz boxe, já fiz snow, wakeboard, não sei o que, academia. Tudo isso eu me dou muito bem. Não é porque eu sou foda, é porque é uma área da minha vida que é boa. Né, junto com a parte de dinheiro. Então, dinheiro e saúde e corpo, eu sempre dominei. Em compensação, eu cheguei à conclusão no final do ano passado que as outras 3 áreas da vida eu tava deixando muito a desejar. E é por isso que você tem que saber elencar suas prioridades, é por isso que você tem que ter, no mínimo de tudo, clareza de que você tá fazendo isso. O problema, aqui vem a grande sacada desse vídeo, o problema não é o prato cair. O problema muitas vezes não é nem você jogar o prato. Você pode jogar o prato. O problema é você não ter consciência na vida do que você está fazendo. É você se enganar. É você se iludir das suas ações, das suas atitudes e dos seus caminhos. O grande problema está na cegueira. Não está essencialmente nas suas ações, entendeu? Então,
eu fiquei os últimos 3 anos cego. Não é que eu estava intencionalmente falando, vou focar no trabalho, no corpo e na saúde, e e depois eu recupero os outros. Não, eu estava cego. Eu fechei meus olhos pra tudo, falei, agora eu vou fazer o máximo de dinheiro e é isso minha vida, e vou abrir um monte de empresa e acelera, e só eu me importa, não me importa mais nada. Só que com isso, o que aconteceu? Eu fui perdendo meus valores de fé, não perdendo, mas me afastei muito da igreja, me afastei muito da minha espiritualidade, muito mesmo, muito mesmo. Eu não desenvolvi a área de família, ou seja, eu não vi minha mãe tantas vezes quanto eu poderia, eu não tive tantos momentos de presença com a minha mãe quanto eu poderia. Eu não desenvolvi um relacionamento, eu não tô namorando, eu não casei, nem nada do tipo, então eu não cresci nessa área da vida. Nada. Na verdade, eu regredi, né? A minha parte de fé também, e a minha parte de amizades, apesar de eu ter bons amigos, eu fui enxugando demais. Eu parei de ter vida social, entendeu? Minhas amizades eram amizades diretamente e unicamente, exclusivamente ligadas ao trabalho. Eram os únicos amigos que eu tinha, eram os amigos que trabalhavam na mesma área que eu, né, do marketing, etc e tal, que falava das mesmas coisas. Eu não tinha um amigo pra falar besteira. Eu não tinha um amigo pra chamar pra um churrasco e, falar qualquer coisa que não fosse de empresa. Eu não tinha essas amizades, entendeu? E inclusive, bom, a gente vai chegar lá, né? Então, ficou muito claro pra mim que eu estava performando absurdos em 2 esferas da minha vida e as outras 3 eu estava perdendo. Só que o grande problema, como eu falei, é porque eu não via isso. E no final do ano passado, eu comecei a enxergar isso. Eu comecei a enxergar dessa forma. E eu falei, cara, de que vale? Ainda bem que eu tive essa sacada muito rápido e novo, né? Eu tenho 27 anos agora. Mas de que vale eu construir todo esse império que eu tô querendo? De que vale na época eu tava na academia, se eu ficar o mais forte possível, o que eu vou fazer de fato com isso? O que eu vou fazer com isso? Se eu ganhar milhões, mais 50 milhões, cair na minha conta hoje, eu vou trocar de carro, é isso que vai mudar. Eu vou, no máximo, trocar de carro. É isso. Não vai mudar mais nada. Então, quando eu percebi isso, eu percebi que eu estava com as minhas prioridades, como eu estava falando, colocadas erradas. E tá tudo bem você fazer isso por um momento. E, na verdade, você vai remanejar essas prioridades em várias etapas da vida. Então, quando eu pivotei isso, esse ano eu entrei diferente. Esse ano eu me prometi que dinheiro não seria mais minha prioridade. Então, você que está me acompanhando nos conteúdos e você fala, nossa, mas o Kobata parou de falar de marketing, parou de falar... Não é que eu só parei de falar por causa de conteúdo ou coisa do tipo, é porque a minha vida, eu mudei isso internamente. A minha vida ainda é pautada em trabalhar e treinar? Majoritariamente. Mas eu comecei a desenvolver outros lados da minha vida, as outras 3 pontes, de uma forma que hoje eu vejo nitidamente o progresso que eu tive. Nitidamente. Hoje, principalmente aqui em BH, né? Por isso que eu tô passando bastante tempo aqui, eu tenho amigos. Eu tenho amigos que eu falo de coisas que não tem nada a ver com trabalho. Que a gente resenha, que a gente fala besteira. Eu vou ali, eu sento pra almoçar com fulano, com ciclano. Eu vou no churrasco na casa do outro. E ninguém ali quer saber das minhas empresas. E eu não quero saber de nada dos negócios deles. E ninguém tá falando do quanto faturou. E ninguém tá falando do quanto ganhou de dinheiro. Então eu comecei a desenvolver esse lado de amizade, de friendship, né? Vamos chamar esse friendship de vida social. Eu comecei a desenvolver uma vida social muito boa. A minha espiritualidade, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu mudei. E a gente vai entrar nesse assunto já já. E a parte de família, eu busquei estar mais próximo da minha mãe. Eu visitei ela, eu trouxe ela pra BH, eu trouxe ela pra casa. Eu estou mais próximo da minha mãe, né? E pretendo desenvolver outras áreas focar em desenvolver um relacionamento, né? Em me abrir pra isso. Porque antes eu não conseguia nem pensar nisso, porque eu tava só no trabalho e treino. Agora, se eu fosse falar, né? Qual é a prioridade máxima hoje na minha vida? A 01. E acho que essa, eu nunca vou tirar ela dali. Eu posso, dessas 5 áreas, eu posso mudar a posição de prioridades de acordo com a fase da vida das outras 4. Mas a minha espiritualidade e a minha fé vai sempre ser a prioridade 01. Hoje é sexta-feira, são 6h33. Eu tô gravando esse vídeo aqui agora porque 19h30 eu vou dormir, porque amanhã começa a quaresma de São Miguel. Eu vou acordar 4 da manhã
para poder fazer a oração do rosário por 2 horas e depois eu tenho 4 horas e meia de pedal. Esse ano, as minhas prioridades foram colocadas em primeiro a minha espiritualidade, depois família, depois minha saúde e depois tá minhas empresas. Quer dizer que eu tô trabalhando menos ou que eu tô ganhando menos dinheiro? Não. Mas quer dizer que no meu dia, lembra quando eu falei, eu acordo e eu vejo tudo que eu tenho, o que são os essenciais do meu dia? Os essenciais do meu dia, eu acordo, primeiro eu leio minha Bíblia, depois eu mando meu treino e depois eu começo a trabalhar. Depois. Então eu começo a trabalhar lá pelas 10, que é o horário do que geralmente as pessoas começam a trabalhar. A diferença é que eu acordo mais cedo. Mas entende? Então, se eu acordar, vamos supor que num dia eu acordei 8 da manhã e eu tinha que começar a trabalhar às 10, às 9, tô sem tempo. Eu vou ler minha Bíblia. Eu não vou abrir mão da minha Bíblia. Aí vamos supor, tinha uma reunião, não vou desmarcar a reunião. Mas na minha cabeça, eu não treinei. Então eu preciso treinar. Hoje minha prioridade vai ser mandar esse treino. Não importa o horário, eu vou encaixar. Mas a minha cabeça funciona daquilo. E vai ter dia que não. E vai ter semanas. Por isso que eu falei, vão existir fases da vida em que você vai trocar essas prioridades. Então, por exemplo, vai ter uma fase, provavelmente o último quarter do ano, o último trimestre, em que eu vou ter que inverter isso. Assim que passar o Ironman, que vai ser dia 22 de novembro, eu vou inverter e eu vou passar trabalho para minha prioridade, porque eu tenho projetos pro primeiro semestre do ano que vem que eu preciso acelerar. E eu vou ter cumprido a minha meta principal do ano, na parte ali que era uma das prioridades, que era o Ironman. Então, provavelmente eu vou voltar a inverter isso aí. Vou colocar trabalho acima do esporte. Eu já não quero colocar tanto volume de treino ano que vem. Você entende como tá tudo bem você não tá crescendo em algumas áreas? Ou você crescer menos? Contanto que você faça isso de forma consciente. Você que tem família, você que é casado e tal, tá tudo bem. Eu tava conversando com uma moça hoje, qual que é o nome dela? Carol. Ali na fisioterapia. E é uma mulher, assim, super inteligente. As poucas vezes que eu conversei com ela foram assuntos muito bons. Acho que ela é neuropsicóloga e tal. Muito, muito massa, muito estudiosa, muito inteligente. E ela tava falando, a gente tava conversando justamente sobre isso, que ela falou assim, às vezes eu entro num sprint, é um mês que eu tenho muita palestra, evento, não sei o que, e ela vira pra filha dela, que é pequena, e pro marido e fala, ó, pessoal, esse mês aqui mamãe tá agarrada, tá? Então vamos se entender, vamos se ajudar, e aí o marido dela vai ter que ajudar ela mais algumas coisas em casa, talvez ficar mais próximo ali das filhas, pra ela poder se dedicar àquele mês ali mais intenso de trabalho, mas ela traz clareza. Ela faz isso de forma consciente. Ela não vira pra ela dentro da cabeça dela e fala, nossa, esse mês eu tô atolada, tenho palestra, não sei o que, e vou fazer minhas palestras. E cagou pra toda a família dela. Ela entende o que ela tá fazendo. Então o mais importante não é sobre se os pratos vão cair. O mais importante é que você saiba e que você tenha consciência de que eles vão e quais deles vão e por que vão e quando voltam principalmente. O que não pode é você fechar a tua visão pra isso e de forma inconsciente esquecer de voltar a ele depois. Isso tem que te incomodar. Como minha fé começou a me incomodar. Como começou a me incomodar demais que eu tava afastado da igreja e que eu precisava voltar pra isso. Me incomodou tanto que eu voltei com tudo. Entendeu? Mas basicamente é isso, pessoal. Eu acho que é muito importante. Grava essa palavra. Essa é uma das palavras mais importantes que eu trago na minha vida, que é consciência. Consciência. Muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai acertar, muitas vezes você vai se perder nos caminhos, mas você tem que buscar sempre a consciência. Consciência é estar presente. É a presença de saber o que você está fazendo. Mesmo que você esteja errando, que você saiba que você está errando. Então, guarda sempre essa palavra, porque ela vai aparecer em muitos vídeos que a gente vai conversar aqui. Ela vai aparecer em muitos tópicos da sua vida. E eu acho que ela dita muita coisa do que eu acredito, sabe? O problema não é você errar, o problema não é você fazer algumas coisas de maneira ruim. O problema não são essas coisas. O problema é você não perceber. A partir do momento que você não percebe que você está fazendo algo ruim, você não consegue arrumar. Afinal, você não percebeu que era algo ruim. Então, o primeiro passo de tudo na tua vida é sempre buscar a consciência. Isso expande para tantas áreas da vida que eu não consigo nem explicar nesse vídeo. É você ter consciência num relacionamento de como tá, de que o que você fala pode gerar no pensamento da outra pessoa. O que suas atitudes podem gerar de reação na outra pessoa. E como que você pode administrar isso
e carregar e liderar isso. Isso vale pra empresa, pra tudo, sabe? É você ter consciência quais áreas podem... Não, isso aqui eu não vou prestar atenção. Ah, mas a gente vai perder faturamento nessa área. Tudo bem. Estou consciente de que vamos perder faturamento. Não é que vai perder e eu não tô vendo. Não, eu estou sabendo que vai. Mas a gente vai focar nisso aqui agora. Você precisa ter esse nível de clareza na sua vida. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, na sua vida com família, com amigos, etc e tal. Tá? Então acho que esse era o principal. Alta performance de verdade, galera. Eu tenho mudado muito minha cabeça sobre isso. Não é sobre fazer tudo. Não é sobre dar... Alta performance não é sobre dar o máximo. Alta performance é sobre dar o melhor. Todos os dias. Com uma visão de longo prazo. Isso pra mim é alta performance hoje em dia. Então, saiba quais pratos você tá equilibrando. Tenha consciência. Quais são as áreas da minha vida hoje, quando eu olho aqui? Eu sou casado, então minha família é essa. O que eu posso melhorar com eles? O que eu tô deixando de lado? Será que eu tô focando muito nele? Será que eu tô focando pouco? No trabalho, o que eu posso fazer melhor? É minha prioridade hoje? Será que eu posso melhorar como cristão? Será que meu ciclo social... Será que eu tô sendo um bom amigo para as pessoas? Eu mando uma mensagem, eu mando um presente, eu lembro do aniversário, eu dou um abraço, eu passo tempo. Né? E minha saúde, como é que tá? Será que eu não tô largando demais? Mapeia isso. Tenha consciência das áreas. Elenca suas prioridades. Ataca por prioridade. Joga uns pratos no chão às vezes. Explica pra quem tem que explicar que esses pratos vão cair. E depois você coloca eles de volta no lugar. É isso que eu faço. Fechou? Tamo junto, galera. Não se esquece de dar o like, se inscreve no canal. Acho que esse vídeo ficou legal. É nóis.